Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico, sou pesquisador dos cultos solares, do deus Apolo, do deus Hélios e do deus Mitra, e estou aqui em mais um momento trazendo um conteúdo ligado à mitologia grega, à mitologia comparada, à religião comparada. Nosso canal está no começo, mas a gente já deu início a vários temas, nós demos início a várias temáticas. Inclusive, eu vou trazer e vou atualizar um conteúdo que eu deixei publicado num canal que eu estava participando até na semana passada, que é o Eros e Thanatos. Então eu já falava de mitologia grega lá, eu vou trazer para cá os conteúdos que eu deixei postados lá, numa atualização. E aqui eu vou deixar uma continuidade de um tema que acredito ficou em aberto, quando na semana passada eu falei da figura heróica. O que era o herói na mitologia grega, se havia um entendimento, se a gente entende o que seja o herói lá atrás, quando o conto, quando as histórias gregas, o mito grego fala das figuras heróicas, e aquele tema, ele meio que ficou em aberto, depois eu estava refletindo, em que eu vou trazer aqui hoje para fechar, para complementar, pelo menos nesse tema inicial agora, porque o assunto do herói é um assunto muito profundo, mas eu vou trazer aqui hoje as heroínas. Então, será que o mito grego tinha heroínas? Será que a gente pode encontrar as heroínas na mitologia grega? Ou a gente só pode pensar na mitologia grega com os heróis, com Aquiles, com Odisseu, com Agamemnon, Menelau e aquela turma toda? Será que de fato a gente, nos contos mitológicos, nós podemos encontrar heroínas? Bom, mas antes que a gente prossiga, eu vou pedir que se inscrevam no canal, que ative as notificações, dê o seu like, convide pessoas, amigas, pelo menos um amigo que você conheça, que goste do tema de mitologia grega. Vai ser um prazer poder contar com a presença de todos aqui. Bom, quando a gente pensa na questão da mitologia grega e das heroínas, porque a mitologia grega de fato possui, nós não podemos esquecer que essas heroínas elas estão inseridas num contexto sociocultural do período. E esse contexto sociocultural do período relegava à mulher um papel secundário. Então, a formação grega, e a gente observa que praticamente não há exceção, a não ser nos estratos socioculturais mais antigos, como os creto-micênicos, em que a figura feminina ela tinha uma grande relevância. Só que esse extrato creto-micênico ele foi sendo substituído a partir de invasões, de destruições que aconteceram principalmente quando os aqueus chegaram na Península Grega e muito mais fortemente quando os dórios chegaram. Então, Junito inclusive comenta sobre isso no volume 1 da sua obra Mitologia Grega, em que os dórios, quando eles chegaram, eles tinham uma construção sociocultural mais inferior aos povos que já estavam na Península Grega antes, como por exemplo os aqueus, que eu acabei de falar, mas os dórios eles dominavam o ferro. E a dominação do ferro fez toda a diferença nos combates, nos embates, em que eles acabaram provocando que controlassem a partir dali os povos que já estavam habitando. Claro que esses povos eles foram escravizados, mas também eles foram assimilados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa chegada última dos dórios, nós vamos ter uma formação última daquilo que a gente entende que seja o povo grego. E esse povo grego, assim formado, com tanto conflito, com tanta assimilação, tanto combate, tanta guerra, tanta invasão, ele relegava as mulheres a um papel subalterno. Mas, mesmo que estivesse em papel subalterno, as figuras femininas, as figuras heróicas da mitologia grega,
elas, de modo algum, elas cederam importância no mito às figuras dos personagens masculinos. Então, nós vemos que as heroínas da mitologia grega, elas são personagens, eu diria que até assombrosas, no sentido do enfrentamento que elas possuem. Então, mesmo que haja essa estrutura patriarcal machista, relegando a mulher a um papel subalterno, a mulher da mitologia grega, a heroína da mitologia grega, ela enfrenta das mais diversas formas todas as situações do qual ela se confronta e capaz de organizar ou de estruturar esse enfrentamento de uma forma absolutamente incrível, né? Eu, quando comecei a fazer a pesquisa do nosso tema aqui hoje, muitas heroínas me vieram, sem precisar da pesquisa, à cabeça, né? Então, me veio muito fortemente, eu sempre lembro muito dela, da Penélope, a própria Helena, que é a Penélope, a esposa de Odisseu, né? Que espera pelo marido por 20 anos, né? Porque ele fica 10 anos na guerra e ele leva mais de 10 anos para voltar para casa, mas Penélope não cede a toda uma invasão que acontece no palácio dela com pretendentes. Tiveram 108 pretendentes desejando que Penélope assumisse sua viuvez para com que, por sua vez, eles casassem com ela e tivessem direito à fazenda, ao poder que Odisseu tinha deixado. Então, Helena, prima dela, é o motivo principal da guerra de Troia. Então, me lembrei de Daphne, eu fui me lembrando, né? Mas aí eu fui me sentar e fui pesquisar. E encontrei muitos personagens que, mesmo que eu conheça, obviamente, a história, estavam meio esquecidas. E foi muito bom porque eu revi figuras muito interessantes, né? Eu cheguei aqui, inclusive, a elencar. Eu nem sei aqui quantos personagens eu elenquei aqui. Talvez umas 20 personagens. Mas eu me lembrei, por exemplo, e encontrei a Pirra. Pirra quer dizer ruiva, tá? No grego. Então, Pirra, ela está ligada à mitologia, ao mito do dilúvio, né? Ela é esposa do Deucalião. Ela é filha do Epimeteu, do titã Epimeteu. E ela foi a mulher que deu origem às mulheres depois do dilúvio. É uma figura fundante maravilhosa, né? Houve o oráculo da deusa Gaia, de que se jogasse os ossos da avó por cima dos ombros, e os ossos da avó eram as pedras. Então Deucalião jogava as pedras por trás dos ombros dele, nasciam homens. Pirra jogava pedras por cima dos ombros, nasciam as mulheres. Então temos a Daphne, que é uma figura super importante, que foi o primeiro amor de Apolo, né? E está inclusive registrada essa história nas Metamorfoses de Ovídio. A Daphne, ela dá origem ao mito de origem do loureiro, que a gente encontra como condimento na comida, né? Temos Io, que é uma personagem muito trágica, que Zeus mira nela, quer namorar com ela de todo jeito, acaba transformando ela numa vaca, numa novilha, e numa das peripécias dela, porque ela fica fugindo da perseguição de Hera, esposa de Zeus, e ela atravessa um estreito do mar, de um mar que tinha lá na região lá onde estava, porque havia um moscardo, uma espécie de vespa, de vespão, que ficava assolando a pobre Io no formato de vaca e que deu o nome do Estreito de Bósforo. Com certeza a gente já ouviu falar disso aí, né? Estreito de Bósforo, quer dizer Estreito da Vaca, é onde mitologicamente Io fez a sua travessia fugindo lá do Vespão. Temos Calisto, que deu origem, na mitologia, à constelação da Ursa Maior, que ela possui, a constelação da Ursa Maior contém uma estrela que foi fonte de orientação dos viajantes de muito tempo, que é a estrela polar, né? Temos Europa, que é a mãe de Minos, Sarpé de Radamanto. Europa é a personagem que vai dar o nome ao continente europeu, e ela vai ser mãe de Minos, Sarpé de Radamanto, acabei de falar. Esses três
são os juízes do mundo dos mortos, eles são os juízes do Hades. Temos Semele, que foi uma princesa tebana, que é mãe de Dionisos, né? Temos Eco, que é o personagem que deu origem ao termo Eco, mas eu vou contar depois a história dela, porque é uma história também trágica. Temos a Danae, que foi mãe de Perseu. Temos a Aracne, que é uma figura incrível, heróica. E a Aracne, juntamente com mais duas aqui que eu vou citar, ela encarna perfeitamente a Ibris, que é também característico do personagem heróico. A Ibris é o descomedimento. Temos a Níobe, que é filha de Tântalo, que foi um dos grandes criminosos da mitologia grega. Tântalo foi condenado a fome e sede eternos no Hades, e ele é o pai de Níobe. Temos a Medeia, filha de Eetes e que se relacionou com Jasão, também uma figura que aprontou com Jasão por conta de um abandono que Jasão fez com ela. Temos a Ariadne, que foi o grande amor de Dionisos, né? Que inclusive ajudou Teseu a entrar no labirinto para matar o Minotauro, né? Sem a Ariadne, Teseu não tinha entrado, ou poderia até entrar, mas não ia sair, né? Porque a Ariadne deu a ideia a ele e ela própria teceu um fio de lã para com que quando ele entrasse no labirinto ele conseguisse sair. Tanto que existe a história, uma espécie de provérbio, fio de Ariadne, é quando você encontra uma solução de um problema muito complexo que você consegue entrar e consegue sair, né? Penélope, como eu tinha comentado já, né? Temos Dejanira, que é a última esposa de Héracles, né? Então, Dejanira vai ser o motor, sem querer, sem saber, inclusive, da morte de Héracles. Temos Eurídice, que foi o grande amor de Orfeu, Orfeu que vai dar origem aos chamados cultos órficos, e esses cultos órficos são a inspiração para uma religião de mistérios que existia na Grécia Antiga, porque as religiões na Grécia não eram uma só, haviam várias religiões, haviam religiões populares e religiões misteriosas. Nós temos Galateia, que foi o amor de um monstro, que é o Polifemo. Mas enfim, então temos a Clitemnestra, que é a esposa de Agamemnon, e que provoca em Agamemnon, na verdade ela provoca uma trama para punir Agamemnon, porque Agamemnon chegou a sacrificar uma filha para com que os ventos soprassem e ele conseguisse chegar em Troia, porque ele era o rei sucerano. Desculpe, ele era o rei sucerano, ele cometeu uma bobagem no caminho, os ventos pararam e a única solução para com que os ventos voltassem, segundo a profecia de Calcas, era que Agamemnon sacrificasse o que lhe fosse mais caro. E Agamemnon entendeu que era uma filha chamada Ifigênia, e essa jovem ela foi sacrificada para com que os ventos voltassem. Nas Metamorfoses, o Ovídio ele soluciona esse sacrifício humano, dizendo que no último momento Ártemis aceitou o sacrifício de um animal e não da princesa. Mas enfim, aparentemente foi sacrificado mesmo a princesa, tanto que Clitemnestra, a esposa e mãe de Ifigênia, nunca perdoou Agamemnon por isso e tramou com um dos maiores inimigos dele que o retorno dele fosse um retorno muito amargo. Bom, de todas essas personagens, eu posso recordar, acho que são três que são importantes da gente recordar. Comentei agora no caso de Clitemnestra. No caso de Aracne, ela tem uma híbris tão acentuada que ela chega a querer competir com a deusa da tecelagem. Aracne era uma tecelã, ela era da região da Lídia, e era uma extrema artesã. Ela era tão capaz que mobilizava a comunidade, a região, todo mundo queria ver o trabalho de Aracne. E só que Aracne, apesar dela ter uma origem muito humilde, ela era muito arrogante. E ela dizia, quando as pessoas
valorizavam demais o trabalho dela, ela dizia, tá certo sim, eu teço melhor do que a própria deusa que criou a arte da tecelagem. Então todo mundo ficava com muito medo disso aí, né? Até que essa história chega aos ouvidos de Atena, que era a deusa dos artesãos. Atena toma uma forma humana e ao chegar no ambiente em que Aracne estava tecendo, né, no seu ateliê, valoriza bastante o trabalho de Aracne, mas diz que Aracne ela fosse modesta, porque ela falando aquilo, ela estaria desagradando os deuses, e os deuses se agradam dos seres humanos que são crédulos, que são fiéis, que são humildes. Bom, escutando aquilo da suposta idosa, né, porque Atena estava metamorfoseada numa senhorinha, Aracne disse que não ia fazer nada daquilo e que, na verdade, ela queria mais que a Atena aparecesse ali para com que houvesse uma competição e ela provasse que ela era melhor do que a deusa que tinha criado a arte da tecelagem. Híbrido maior do que essa, talvez eu não conheça na mitologia, né? Nem de personagens masculinos. Pois bem, escutando aquilo, Atena se despe do seu invólucro humano, se mostra um pouquinho, porque a divindade não poderia chegar junto da humanidade, porque haveria o risco do ser humano não resistir à presença do divino, e ali ela aceita a competição, Atena aceita a competição. Só que, por curiosidade, a competição, e aí houve, os juízes ali estavam ali, né, para julgar o trabalho de uma e o trabalho de outra, e no final do trabalho em que elas teceram, ninguém chegou a uma conclusão quem é que tinha feito o melhor ou o pior, né? Eram obras perfeitas. Curiosamente, Aracne teceu somente as falcatruas dos deuses. Era um personagem assim que é incrível. Ela só teceu as mentiras, as traições, as falhas dos deuses. Atena ficou tão irritada quando viu esse trabalho da Aracne, que pegou uma agulha, a agulha que estava tecendo, e feriu a Aracne, condenando a Aracne a produzir obras em que o vento destruísse. Esse é o mito de origem das aranhas, tá? Não é à toa que os aracnídeos, as aranhas são da família dos aracnídeos. É um personagem incrível, né? Marcado por sua híbris. Uma outra figura que é incrivelmente marcada por híbris heróica, o descomedimento, é Níobe. Então, Níobe, ela também era da Lídia, só que ela era uma rainha. A Níobe era casada com um filho de Zeus, que é o Anfião, e ela era filha de Tântalo, como eu cheguei a comentar aqui agora quando eu fiz a descrição dela. E num certo momento, quando ela chegou num templo que era dedicado a deusa Leto, ela mandou que os sacrifícios parassem, porque ela disse que não via razão para com que se cultuasse uma divindade tão sem importância como Leto. E quando ela falou isso, houve um silêncio total. Ela mandou parar a queima de incenso, ela mandou parar fazer as orações, tudo tinha que parar. E ela disse que se alguém tinha que merecer honras divinas, era ela, porque ela disse, ela abre as prerrogativas, né? Então, ela era neta de Zeus, ela era nora, inclusive, de Zeus também. O pai dela era Tântalo, que participava do banquete dos deuses. Ela escondeu de que Tântalo foi condenado depois, né? Ou melhor, tinha sido condenado antes. O marido dela foi um dos construtores da cidade, né? Então ela disse, olha, vamos parar por aí. Outra coisa, ela é uma estéril. Só que Leto era a mãe de Apolo e de Ártemis, o Sol e a Lua. Ela tinha 14 filhos, tinha 7 rapazes e 7 moças. E ela disse que a própria quantidade de filhos mostrava quem os deuses estavam protegendo. Bom, como era uma deusa, Leto percebeu claramente o que estava acontecendo dentro do templo dela. E quando acontece isso, Apolo e Ártemis, que estavam ao lado, perceberam a mudança da mãe, do semblante, e perguntaram a ela o que tinha acontecido.
E Leto disse que não tinha acontecido nada. Leto é uma deusa que é considerada a deusa mais doce que existia no Olimpo. Ela era super gente boa, de boa, era uma deusa que todo mundo gostava, né? Só quem não gostou dela foi a Hera, porque Leto foi amante de Zeus. Mas enfim, os filhos perceberam aquela alteração, como eram divindades também, ficaram sabendo do ato de impiedade de Níobe e decidiram ali resolver a coisa rapidamente. Os dois eram deuses que usavam flechas, né? E eles decidem Apolo matar os filhos de Níobe e Ártemis vai matar as filhas de Níobe. E um após outro, os filhos de Níobe vão morrendo com flechadas certeiras das duas divindades. Até que fica somente uma menina, uma criança, que corre vendo os irmãos morrendo, caindo ali. Ela se abraça, ela corre para a mãe para pedir proteção. E a mãe pede, Níobe se arrepende da sua híbris, né? Ela agora quer voltar para o Metron, só que não havia mais retorno, né? Então a criança morre ali no colo dela e o mito diz que ela sentiu tanta dor, ela teve tanta dor com a perda dos filhos, ela chorou tanto que ela petrificou e algumas tradições dizem que essa é a origem do mármore, que é o mito que seria a pedra na qual Níobe se transforma. Existe um local, um fenômeno lá na região da Lídia, onde é essa história, que há uma pedra lá que no degelo, quando tem um degelo, então parece que existia uma espécie de semelhança de alguém chorando, né? É um mito de origem, mas esse também é o mito de origem do mármore, no caso da mitologia grega. Mas enfim, então eu vou encerrar por aqui, nessa análise mais rápida em relação às heroínas. Nós podemos pensar, no caso das heroínas aguerridas, com certeza, mas essas heroínas aguerridas, elas são em menor quantidade do que aquelas que não se envolveram em guerra ou em combate, pela razão simples que eu acabei de falar aqui. As mulheres na cultura grega, elas não participavam dos combates, com exceção das espartanas, que eram educadas em nível de igualdade em relação aos rapazes espartanos. Mas mesmo assim, no geral, a cultura grega colocava as mulheres em outras atividades que não as atividades guerreiras. Nós podemos lembrar no caso das Amazonas, mas as Amazonas, elas possivelmente, e isso é de consenso entre os estudiosos, que é uma mitologia de um período em que ainda havia uma presença matriarcal, acredito talvez na própria influência da cultura creto-micênica, que é uma cultura muito antiga, né? Mas mesmo assim as Amazonas elas eram masculinizadas. Então elas participavam das batalhas, elas não queriam envolvimento com os homens, mas mesmo assim elas cumpriam muito um papel de uma mulher que não estava se coadunando com a figura feminina, que seria a figura feminina dentro da cultura grega. Tanto que as Amazonas, elas são sempre atribuídas a serem filhas de Ares. E Ares era o deus menos considerado entre o panteão principal do Olimpo. Ares era um deus que os próprios deuses ridicularizavam. Ele era chamado bebedor de sangue. Ele levou, inclusive, uma surra da irmã, que é Atena, que é a deusa da guerra justa. Então, Ares é essa figura um tanto quanto conturbada e menor, se a gente pode falar isso, dentro da cultura grega, e aí a mitologia diz que as Amazonas eram filhas dele. Temos a figura da Pentesileia, que eu gosto bastante da figura da Pentesileia. Aquiles se apaixonou pela inimiga, né? Só que infelizmente eles se confrontaram e ele matou ela. Temos Fedra, que era uma amazona. Temos a Hipólita, da qual Heracles conseguiu negociar o cinturão de Hipólita para chegar e entregar a princesa de Meta,
que era filha de Euristeu e do qual Héracles tinha que apresentar os seus 12 trabalhos, só que houve uma instigação de Hera, metamorfoseada em Amazonas, na hora em que estava havendo a negociação, e as Amazonas atacaram Héracles. E ele dizimou a tribo das Amazonas. Ora, Héracles é um herói em que ele é um herói que ele simboliza a urbanização, ele simboliza a universalidade, ele simboliza a organização, até porque Héracles foi pensado a ser engendrado por Zeus para livrar o mundo de todos os males, de todos os grandes monstros. E aí vem as Amazonas e enfrentam esse herói. Visão pior das Amazonas, eu acredito que na mitologia grega seria impossível. Bom, vou me despedir aqui por enquanto, agradecendo se você chegou até aqui nesse conteúdo. Vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, que dê o seu like, que avise amigos, né, que gostem do tema, que gostem da temática da mitologia grega. Então eu estou aqui semanalmente publicando os conteúdos ligados à mitologia grega, mitologia comparada, ou mesmo religião comparada nessas temáticas, mas principalmente da mitologia grega. E vou também atualizar os conteúdos do outro canal que eu colaborei até na semana passada, que é o Eros e Thanatos, para uma nova versão, de fato uma atualização. E também vou trazer aqui para o meu canal, esse canal aqui, Mitologia Grega de A a Z, os contos mitológicos que estão referidos nas Metamorfoses de Ovídio, tá? Então, quero deixar aqui um forte abraço, agradecer a presença de todos e vamos nos falando. Façam suas reações, tirem dúvidas, façam perguntas. Vai ser um prazer poder responder, pesquisar e atender algum tipo de solicitação que porventura vocês possam fazer. Muito obrigado e até breve.